Bom dia, caros irmãos e irmãs, todos aqueles que nos assistem nessa transmissão, nessa manhã. Como combinado, estou dando início ao nosso 7º encontro, 7 de 8, né? Esse online e o próximo presencial, em que nós estamos refletindo sobre a igreja a partir do seu nascedouro, digamos assim, né? O livro de Atos é o livro do nascimento da igreja, como nós entendemos, né? Eu sempre digo que Jesus tinha o seu próprio grupo, um grupo grande, maior do que a gente pode imaginar, mas a igreja em que Jesus está presente no Espírito Santo é a igreja de Atos, né? Estarei convosco todos os dias, né? Porém na presença do Espírito Santo. Nesses últimos encontros eu tenho proposto que a gente medite, reflita sobre os serviços, não vou nem usar a palavra ministério, né? Para não dar uma conotação moderna, os serviços, as diaconias da igreja, propondo o seguinte exercício, né? Ao invés de pensar nesses cargos como diácono, presbítero, apóstolo, mestre e profeta, ao invés de pensar nesses cargos como compondo um clero, né? Um sacerdócio profissional de uma igreja institucional, né? Vamos propor uma ideia mais simples, mais natural, naquele contexto em que essas palavras ocorreram. Para isso, eu tenho proposto que a gente traduza essas palavras quando elas estão transliteradas, como é o caso de apóstolo, diácono, presbítero, bispo, né? E entenda-as no seu devido contexto, quando se trata, por exemplo, de ministro, servo, profeta, que é uma palavra, né, já amplamente consagrada em português, e mestre, né? Então é isso que nós temos feito. Como a gente tira do cenário, nós estamos lá no 1º século, então a gente tira do cenário uma igreja institucional, né, um prédio chamado igreja, esses cargos então voltam à sua naturalidade, né? Se a gente pensar que as igrejas daquela época eram igrejas lares, uma rede de igrejas lares, por exemplo, quando Paulo fala igreja de Corinto, ele não está falando de uma igreja de uma certa denominação que fica na rua tal, número tal. Ele está falando de uma rede de reuniões domésticas, né, que se reúnem para conservar a fé em Jesus Cristo, para se edificarem mutuamente, para se fortalecerem, para fazer cumprir a ordem de Jesus, né? Hoje eu queria chegar à palavra talvez principal, né? E fazê-la com bastante cuidado, dada a importância que ela tem na igreja como nós a entendemos hoje, que é a palavra pastor, né? Vamos nos perguntar onde estão os pastores em Éfeso. Aliás, desculpa, em Atos, né? Vamos nos perguntar aonde estão os pastores em Atos. Em Atos você tem 120 irmãos reunidos no Pentecostes, né? Isso vai explodindo, crescendo, crescendo, crescendo aos milhares, né? E centenas de igrejas espalhadas pelo Império Romano, até chegar em Roma, a capital, né, onde também já tem a igreja de Roma, os irmãos de Roma, né? E uma pergunta que a gente deveria fazer, uma pergunta, digamos, necessária que a gente deveria fazer é: onde estão os pastores dessas centenas de igrejas de Atos, né? Igreja de Jerusalém, igreja de Antioquia, igrejas na Ásia Menor, igrejas na Península Grega, igrejas no litoral do Mediterrâneo, etc., etc., até aquelas não mencionadas que a gente sabe que existiram nessa época. O curioso é a gente pensar que Atos não fala em pastor. Atos fala muito pouco usando o verbo apacentar, né? Vamos já ver isso aqui. Então veja, eu quero falar sobre o ministério pastoral, sobre o título de pastor,
Quero fazer isso com bastante cuidado, com bastante respeito, dada a importância, a centralidade que esse cargo tem nas igrejas modernas, nas igrejas como nós conhecemos, mesmo que não se chame o titular da igreja de pastor por esse título, né? Mas a igreja é centralizada numa liderança local. Precisamos fazer isso também fazendo uma viagem no tempo, né? Eu dividi a nossa abordagem de hoje aqui, o nosso encontro, em 3 partes, né? Primeiro vamos resgatar o sentido original da palavra pastor. Vamos devolvê-la ao seu contexto. Esse é um exercício importantíssimo para a compreensão desse termo na atualidade. Então vamos fazer uma viagem no tempo, né? Vamos tentar chegar o mais próximo possível que a gente conseguir da igreja do primeiro século, e na igreja do primeiro século captar qual é o ideário que está em torno dessa palavra, né? Quando se fala pastor para um homem do primeiro século, uma mulher, uma igreja do primeiro século, que imagem vem na mente dela, né? Com certeza é uma imagem diferente daquela que nós conhecemos hoje. Segundo passo, eu preciso então estabelecer uma relação entre figura e realidade, né? Entre a figura do pastor, que nós vamos resgatar, que é pastor de ovelhas, né? Então a gente precisa fazer uma relação entre esse pastor de ovelhas e o pastor de igreja, né? Um é baseado no outro. E por fim, então, falar especificamente sobre o pastor de igreja. Um recorte que eu preciso anunciar logo de começo é o seguinte: eu não vou abordar, nem seria possível no tempo que a gente estabeleceu, eu não pretendo abordar o pastor da igreja de hoje, pastor da minha igreja ou da sua igreja, né? Lembra que nós estamos estudando a igreja primitiva, as igrejas primitivas, né? E é lá que nós temos que buscar a origem, o início desta evolução, né? De conceito, de termo, de poder, de ministério, etc., etc., que chegou até hoje, né? São 2000 anos de caminhada, então não dá para fazer uma atualização abrupta, né? Mas eu acredito que se a gente conseguir resgatar a origem, né, o ideário que está em torno dessa relação pastor-ovelha, né, eu acredito que a gente vai conseguir fazer essa conclusão final, né, essa comparação, né, do modelo com a atualidade. Lembra que nós estamos estudando a igreja primitiva como uma referência, né? Eu falei isso desde do nosso primeiro encontro. Não é para reproduzir, né, nem para descartar. É para a gente se olhar como quem está vendo um álbum de família, né, e para ver como eram as nossas origens. Bom, primeira coisa então, o primeiro passo é a gente rastrear essa palavra nas Escrituras, para tentar entender que ideia vinha na cabeça de uma pessoa do primeiro século quando a gente falava em pastor. Quando eu falo em pastor agora, eu acredito, vou dar um chute aqui, né, eu não posso chutar porque minha mesa cai. Vou fazer uma aposta aqui da seguinte forma, né? Quando eu falo em pastor hoje, eu tenho quase certeza que a primeira ideia que pula na sua mente, porque a gente trabalha assim com associação de ideias, né? O que pula na sua mente é um homem, né, de terno e gravata, com a Bíblia na mão e no púlpito, né? Esse é o ambiente, digamos, é o habitat, né, de um pastor. Quando se falava pastor lá no primeiro século, o que será que vinha à mente, né? Claro, com certeza não era isso que a gente pensa. Então é esse resgate que nós precisamos fazer. Primeiro, então, a ideia do pastor está ligado ao cultivo de ovelhas, né? E isso aparece lá no início das Escrituras, no livro de Gênesis. Por incrível que pareça, Abel, o segundo filho do primeiro casal, né? Fala que
o Caim era, né, caçador, etc, etc, né, tinha outra atividade, e Abel era um homem de vivência doméstica, né, e lá fala já que ele pastoreava suas ovelhas. Então veja, nós temos aqui, não sei, um pequeno rebanho de animais caseiros que as famílias daquela região árida cultivavam, né? Claro, cultivavam para seu consumo, né? Ninguém criava ovelhas apenas como animaizinhos domésticos, como se fosse o seu pet, né? Criava ovelhas para consumo, criava ovelhas para consumir a lã, para consumir a carne, para consumir o leite, como animais, como um rebanho de vacas hoje, por exemplo, ou de porcos, né? Num sítio aí do Brasil, ou de granja. Né? Então, esse animalzinho está muito ligado aos personagens que nós conhecemos. Por exemplo, os patriarcas todos eram pastores, né? Tinham imensos rebanhos de ovelhas. Lembra que os pastores de Abraão e Ló disputavam entre si porque não havia pasto suficiente. Olha a dificuldade de cultivar esses animais aí. As filhas de Labão eram pastoras. As filhas de Jetro eram pastoras. Né? Então, a ideia desse rebanho de animais num ambiente hostil, né? Num ambiente árido, implicava em imenso cuidado para com esse animal. Quer dizer, o pastor de ovelhas era alguém que tinha que se dedicar muito para cultivar esses animais com segurança. Ele tinha que cuidar de feras do campo, porque ele tinha que se afastar muito das vilas em busca de água e de grama. Então ele tinha que cuidar de animais ferozes, como Davi fala, que ele enfrentou feras para proteger seu rebanho. Ele tinha que lutar contra ladrões, né? Ele tinha que buscar água, ele tinha que buscar oásis, ele tinha que buscar pasto, ele tinha que guardá-las à noite em segurança, porque é um animal extremamente precário, né? Era um animal para viver, digamos, no quintal de casa. Né? Mas como as condições daquela região são muito difíceis, muito inapropriadas, digamos assim, o pastor tinha que ser muito dedicado ao seu rebanho. Ele praticamente dormia com o seu rebanho. Né? Então vocês veem ali, por exemplo, os irmãos de José que vão longe para cuidar do rebanho. Né? Davi no deserto, né, lá com o seu rebanho, teve que atacar animais e tal. Então, esta é a figura, digamos, prototípica, né? Essa é a figura original de onde vem a figura do pastor. É um cuidador de gado, né? Um cuidador de gado, de um gado miúdo, numa região extremamente precária, que exigia do pastor dedicação total. Por isso Jesus vai dizer em João 10, fazendo aqui um pequeno gancho com o Novo Testamento, por isso Jesus vai dizer em João 10 que o mercenário vê vir o lobo e foge. Né? Por quê? Porque tinha pastores que falavam, eu não consigo me dedicar, esses animais são muito carentes, eu não tenho como e tal. Então ele abandonava o seu rebanho. O dono do rebanho, que às vezes contratava pastores para cuidar dele, ficava, né, numa situação complicada. Então, nesse cenário, o pastor é alguém que tem uma grande importância. No Novo Testamento, nós temos a palavra pastor, então, e aí eu vou fazer aqui para vocês uma pequena estatística, só para vocês verem aonde é que entra o pastor de igreja. Então eu vou falar pastor de ovelhas, literal, né, e pastor de igreja, para você ir se acostumando com a ideia literal e a ideia figurada. Né? Ideia literal, pastor de ovelhas, e ovelha também literal, né? Não é você, é o ovelhinha mesmo, de lãzinha. Né? E pastor de igreja, o pastor que a gente conhece. Então veja só, a palavra pastor, ela vai aparecer... aliás, antes ainda, o verbo pastorear
aparece no Novo Testamento 18 vezes, sendo que sempre, quase sempre, relacionada ao pastor literal de ovelhas. Então você vai perceber ali pastorear ou apacentar. Pastorear ou apacentar. E sempre ligada ao rebanho literal, às ovelhas de lãzinha. Né? Uma vez Jesus usa para Pedro, aquela famosa passagem, né? Apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Né? Então, uma vez vai aparecer nesse sentido buscado do literal para Pedro. Pedro pode entender isso perfeitamente, porque ele convive num lugar em que há muitos pastores. Então, quando Jesus fala para ele, usando uma figura, né? Pastoreia as minhas ovelhas, Pedro entendeu que as ovelhas eram as pessoas e o apacentar era cuidar. Né? Em Atos vai aparecer uma única vez, que é o livro que nós estamos estudando. Né? Uma única vez, Paulo falando para os presbíteros e bispos, portanto, os velhos, né? E aqueles encarregados de supervisionar a rede de casas, ele vai dizer, o Espírito do Senhor escolheu vocês para pastoreardes a igreja. Olha que interessante, aqui aparece a ideia do rebanho aplicada, então, agora à figura. É até difícil para a gente fazer essa desconstituição. Né? Homens, velhos, presbíteros, né? Que supervisionam a rede de lares, de igrejas lares, pastoreando. Né? Depois nós vamos ter que discutir isso aqui. Pastoreando. Como? Né? Pastorear é uma ideia que vem do campo, que vem da ovelha. O que será que aquele pastor literal faz com seus bichinhos que esses velhos agora fazem com as igrejas lares, com as famílias, com o povo de Jesus, né? E lá ele fala pastoreardes a igreja que ele comprou com seu próprio sangue, ou seja, ele comprou um grupo de pessoas, ele comprou isso. Esse grupo se torna o rebanho deste pastor que é Jesus, né? Depois vamos falar sobre isso também. E ele delega isso a cuidadores, né? E esses cuidadores, então, chamados presbíteros em Atos, são chamados a pastorear, a apacentar, a cuidar. Então, a função pastoral vai aparecer expressamente no livro de Atos apenas uma vez, né? E como verbo. Depois fala de Jesus também, em Mateus 2, ali, quando os magos vêm e tal, aquela história ali, fala assim, este é o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, Jesus guia. A palavra guia aqui se aplicada ao rebanho, porque o pastor vai na frente, né? É o que conduz o rebanho. Se ele não vai na frente, ele é o que está sinalizando o caminho que o rebanho deve seguir. Né? O guia que há de apacentar. E depois no Apocalipse fala o reger as nações. É interessante que Apocalipse não fala apacentar, fala reger, mas o verbo é o mesmo. Então Jesus será, digamos, o grande pastor escatológico, que há de pastorear, aqui agora nesse caso final, pastorear as nações. A palavra pastor, eu falei do verbo apacentar, né, que é o único que aparece em Atos. A palavra pastor aparece 18 vezes no Novo Testamento, 15 vezes nos Evangelhos, onde ainda não tem igreja, né? Uma vez em Hebreus e uma vez em Efésios. Né? A palavra significa aquele homem que cuida de um rebanho. Então, por enquanto, esquece a igreja, esquece o homem de terno e gravata, o homem do púlpito, a mulher do púlpito, né? Pastoras, porque o Antigo Testamento também tem pastoras. Né? Esquece essa pessoa do clero, o pastor profissional. Né? E vamos pensar no rebanho. Né? E aliás, aqui eu chamo a atenção para o seguinte, não pense nem na ovelha daquela fazenda que você visitou lá no Natal.
né? Esqueça a criação de ovelhas aqui no Brasil. Esqueça. Apesar de ser o mesmo bichinho, né? A criação de ovelhas no Oriente é uma atividade completamente diferente do que nós conhecemos aqui no Ocidente. A relação do pastor com a ovelha não tem nada a ver com o que nós conhecemos aqui, por isso que nós nem temos pastores para cuidar de ovelhas aqui no Brasil, pastor literal, obviamente. No Oriente, o pastor tem uma relação afetiva muito grande com as ovelhas. Ele de fato chama as ovelhas pelo nome, elas ouvem, né? Até hoje, eu tive um aluno que veio da Síria, um desses refugiados que está aqui no Brasil, e eu perguntei para ele, ele falou que é verdade, né? Vários pastores guardam seu rebanho num cercado, e de manhã eles saem para procurar pasto, e cada ovelha segue o seu pastor, cada um tem uma forma de chamar seu rebanho, e elas não confundem, né? Então é uma relação muito diferente do que o que nós temos aqui. Por isso nós temos que fazer um esforço para imaginar, para nos desligar desse ideário nosso eclesial e nos voltarmos para lá. Porque é a partir de lá, por incrível que pareça, é a partir do rebanho, é a partir dos animaizinhos, das ovelhas, dos carneiros, dos cordeirinhos, né? É a partir desses animaizinhos bonitinhos que nós vamos conseguir entender, transportar para a realidade o que nós precisamos aqui, porque afinal isso não é uma aula sobre ovinocultura, é uma aula sobre igreja. Então a palavra pastor, que ocorre 18 vezes lá nos evangelhos, ela é composta lá no grego como homem que cuida, homem que protege. Essa é a ideia. No sentido literal, ela vai aparecer, por exemplo, no nascimento de Jesus, lá em Lucas 2, né? Lucas 2:8, quando o anjo aparece aos pastores que estão cuidando dos seus rebanhos à noite. Veja só, esses pastores se reúnem, cada um com o seu rebanho, e eles montam tipo um revezamento, né? Tipo como se faz num quartel, né? Eles montam ali um revezamento, digamos, 10 dormem enquanto 2 vigiam o rebanho de todos. Depois esses 2 dormem e os outros 2 montam guarda. Por quê? Para evitar ladrões, para evitar os animais, os caçadores noturnos e tal. Então, pastores aparece ali em sentido literal. Vai aparecer depois, né, em outras situações também, sempre literal. Uma analogia, uma comparação figurada aparece na palavra de Jesus quando ele fala assim: eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Não está falando do bichinho aqui. Aqui nós temos uma analogia, né? Quando ele fala ovelhas perdidas da casa de Israel, todo judeu entende. É quase certeza que todo pastor, um dia ou outro, perdeu uma ovelha. E Jesus usa isso repetidamente em Lucas 15, em Mateus 18, né? Ele usa reiteradamente a figura da ovelha que se perde. Claro, se o cara tem lá, digamos, 50 ovelhas ou 100 ovelhas, como Jesus conta na parábola de Mateus 18, e ele está cuidando daqueles animais, esses animais se dispersam facilmente, caem, ele tem que cuidar de um, tem que cuidar de outro, eventualmente uma se perde. Quando ele vai contar o rebanho para guardar à noite, ele percebe que uma se perdeu. Então, quando Jesus fala ovelhas perdidas da casa de Israel, todo mundo entende que Jesus é aquele que vai sair à noite, né, para buscar as desgarradas. Ou então que vai guardar as ovelhas num certo curral, né, e vai atrás das outras e tal. Então essa é uma figura muito visual, muito concreta para qualquer judeu, para qualquer oriental, melhor dizendo. Não precisa nem ser judeu, qualquer oriental, porque até hoje os povos do Oriente guardam ovelhas da mesma forma. Jesus fala então da ovelha perdida e tal. Em João 10, né, Jesus faz a grande conexão entre o pastor literal, né, aqui está a fonte dessa analogia, o pastor literal e o pastor figurado. Né? Por quê? Porque ele está colocando de um lado, vou mostrar aqui a minha mão, né,
ele está mostrando, de um lado, o pastor e os bichinhos, as ovelhas, né? Do outro lado, ele assume esse papel de pastor, no sentido figurado, né? E coloca o seu povo, seus discípulos, seus seguidores, fazendo linha com o rebanho, né? Então nós vamos ter que colocar lado a lado essas duas figuras. De um lado, o pastor literal, com o seu rebanho literal, e do outro lado, Jesus e os seus seguidores, o seu povo. Inclusive ele fala, tenho muitas ainda para colocar aqui. Então haverá um só pastor e um só rebanho. Por quê? Porque ele está juntando esse povo num grande rebanho. Quando a gente toca esse aspecto figurativo da palavra pastor, nós temos que fazer necessariamente isso. Vamos fazer isso no segundo tópico daqui a pouco. Colocar lado a lado real e figura. E estabelecer relações entre o real e a figura. Por que Jesus não falou, eu sou o grande semeador, eu sou o bom semeador, ou eu sou o bom pedreiro, ou eu sou o bom pai, ou eu sou o bom vaqueiro, ou o bom, sei lá, cavaleiro, né? Ele poderia ter usado outras figuras, mas ele usou a do pastor. Ele poderia ter falado, eu sou o bom pescador, por exemplo, para usar uma figura bem próxima, talvez até mais próxima dos apóstolos do que a do pastor, né? Eu sou o bom pescador e vocês são os peixes do meu aquário. Ele poderia ter usado, né? Mas ele usou a figura do pastor, então isso tem uma lógica interna, né? E nós temos que colocar lado a lado e estabelecer quais traços correspondem a essa realidade. Aqui está o X da questão. Então Jesus se coloca aqui como o bom pastor, em Hebreus vai dizer o grande pastor, né? Pedro 2,25, deixa eu procurar aqui, ele vai falar do supremo pastor. Deixa eu só ver se a minha ordem aqui está certa. 1 Pedro 2,25 vai falar... Ah, não, aqui ele vai falar o pastor e bispo de vossas almas. Olha Pedro dizendo aqui, Jesus é o pastor e bispo de nossas almas. Então Jesus é a figura do pastor. E em Judas ocorre uma crítica dizendo que pastores estavam pastoreando a si mesmo. Uma figura, como é que eu poderia dizer, agressiva, né? Imagina um pastor de ovelhas que sai para o campo e ao invés de cuidar dos seus animaizinhos, cuida de si mesmo, apacenta a si mesmo. Ele procura alimento para si mesmo, procura água para si mesmo, protege apenas a si mesmo. Então Judas vai usar ali uma figura violenta. A palavra pastor só ocorre no Novo Testamento uma vez, eu estava me referindo apenas a Atos, agora estou me referindo ao Novo Testamento inteiro. Ocorre apenas uma vez como ministério eclesial. Uma vez, de todo o Novo Testamento, de 18 ocorrências, apenas uma vez, em Efésios capítulo 4, versículo 11, é o único lugar, incrível, né? Único lugar em que a palavra é usada para homens, talvez mulheres, né? Porque está no plural, da igreja. Quando fala que ele concedeu uns para apóstolos, uns para evangelistas, mestres, pastores e mestres, né? Então ali é o único lugar em que aparece a palavra relacionada ao ofício eclesial. E mesmo assim, observe, ela está no plural, né? E está nominando uma função, uma tarefa. Então ninguém é chamado de pastor no Novo Testamento a não ser Jesus. Ele é o único que usa a palavra pastor aplicada a si mesmo no singular e é chamado o grande pastor, o supremo pastor, aquele que continua pastoreando
as nossas vidas, né? Que continua cuidando das nossas vidas, estabelecendo então uma relação analogia, figurada daquela com que eles estavam acostumados ali no Oriente. Mais alguma coisa aqui que a gente poderia destacar? A palavra rebanho. A palavra rebanho aparece 10 vezes no Novo Testamento. No sentido literal, aparece lá com os pastores. Paulo também fala aquele que cria o rebanho, alimenta-se do rebanho, dizendo claramente que consome as ovelhas, né? A palavra ocorre às vezes num sentido profético, quando, por exemplo, Jesus fala, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho fugirão, né? As ovelhas fugirão, mas está apenas citando um profeta. Aparece no sentido eclesial, quando em Atos, que é o nosso texto base, fala para pastoreardes, deixa eu ver aqui, Atos 20, 28, deixa eu citar certinho como está lá, porque ali vai aparecer a palavra pastorear e a palavra rebanho. Rebanho, que aparece, deixa-me ver aqui, em Atos 20, 28, 29. Então diz assim, ó, nosso texto base. Atendei por vós e por todo o rebanho. Está falando para os presbíteros de Éfeso. Ele usou a palavra rebanho aqui porque estava autorizado por Jesus. Jesus chamou o seu povo de rebanho. Sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores da igreja. Isso é uma tarefa que o Espírito Santo deu. Para pastoreardes, bispos que pastoreiam, né? Pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Lá em 1 Pedro 5,2, ele também fala para os presbíteros pastorearem o rebanho, e ele fala como modelos, como aqueles que aprenderam do Supremo Pastor, né, o grande pastor, que é pastor das nossas almas, né, para que eles atuassem então como modelos e não como donos do rebanho, que não são donos, né, são apenas modelos do rebanho. Jesus fala um só pastor, um só rebanho, né, em João 10,16, e em Lucas 12,32 ele fala assim, não temais, ó pequenino rebanho. Ele chama os seus discípulos de um pequenino rebanho, um pastor pobre, né, que tem ali um pequeno rebanho. E ele fala, olha, não tenham medo, né, o Pai já decidiu lhes dar o reino. Né? Então, esse jogo de palavras entre literal e figurado é permanente nas Escrituras. Por quê? Porque a criação de ovelhas está amplamente disseminada, todos conhecem o ofício, todos entendem a relação trabalhosa que eles têm que ter com as suas ovelhas para poder criá-las num lugar árido. Como essa figura ela é a realidade, né, a cultura, ela é muito forte no povo oriental, é natural que uma ideia tão importante, tão visual, né, migre para o campo figurado. Pode observar que a gente normalmente usa figuras de linguagem a partir daquilo que nós conhecemos. Por exemplo, um marceneiro ele vai tirar exemplos da madeira. Um lenhador vai tirar exemplos da mata, da floresta. Um criador de gado, um plantador de soja, um professor, um médico, ele sempre vai tirar figuras de linguagem, o seu jargão, né, o seu palavreado vai estar ligado à sua atividade. Então, por esta razão, por ser tão central naquela cultura, isso migrou para o sentido figurado. Né? Então o próprio Deus se coloca como pastor do seu povo. Davi fala, o Senhor é o meu pastor. Deus pastoreia o povo de Israel no deserto. Então Deus assume essa figura de pastor para o seu povo, que então assume a figura em relação a Deus de rebanho. Né? Isso não é exclusividade das Escrituras, não é exclusividade da Bíblia. É comum na literatura extra-bíblica, na literatura secular dos povos antigos, o rei
ser chamado de pastor do povo. Curiosamente, no povo de Israel, essa figura raramente, se alguma vez, é aplicada ao rei, porque o rei de Israel se entende como alguém que pastoreia e cuida o rebanho de Yahvé. Yahvé é o meu pastor, ele é que cuida, ele é que provê, né? Então, a figura do pastor no Antigo Testamento é totalmente atribuída a Deus, né? Os homens apenas agem e cuidam daquele rebanho que é de Deus. A mesma coisa nós podemos concluir aqui no Novo Testamento. Jesus é o bom pastor, mas ele diz, por exemplo, para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então o rebanho é dele, né? Mas ele delega isso a pessoas. Cuidem delas, né? Acabei de ler aqui os presbíteros de Éfeso. O Espírito Santo constituiu vocês para apacentar o rebanho que ele comprou com seu próprio sangue, né? Então percebe que a ideia do rebanho está ligada à ideia do único pastor, né? Que no Antigo Testamento é Yahvé e no Novo Testamento é personificado por Jesus Cristo. Ele é o único que carrega o nome de pastor. Só para concluir aqui esta análise, a palavra ovelha também ela ocorre 39 vezes no Novo Testamento. No sentido literal, por exemplo, se a ovelha de alguém cair num buraco no sábado, você não vai lá tirá-la do buraco. Quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida, separar ovelhas de cabritos, ele fala das ovelhas que eram vendidas no templo, então isso no sentido literal. Será que a palavra ovelha ocorre já em sentido figurado? Ou seja, uma pessoa chamada de ovelha, ou um grupo de pessoas chamado de ovelhas no Novo Testamento? Sim, Jesus fala de lobo disfarçado de ovelha. É uma figura paradoxal, né? Não tem como isso. Essa figura exige ser entendida como figura. Porque imagina um lobo literal, né? Parece um cachorro de porte médio para grande, né? Se fingir de ovelha. Impossível. Então, esta interpretação obriga você a ir para o sentido figurado. Existem pessoas que são lobos, né? E que se infiltram no meio das ovelhas, né? O que o lobo faz com a ovelha? Devora, né? Então essa figura é usada ali. Jesus se compadece do povo de Israel falando são como ovelhas sem pastor, né? Tem alguma coisa no povo que ele vê, porque ele não está vendo ovelha, está vendo gente, né? Tem alguma coisa nas pessoas que o faz lembrar de ovelhas cujo pastor fugiu e as deixou dispersas. Elas estão desorientadas, desnutridas, confusas. Então tem alguma coisa nessas pessoas que faz Jesus lembrar de ovelhas. Jesus nunca foi um pastor de ovelhas literal, né? Mas com toda certeza conviveu com criadores de ovelhas e usou então essa figura. São como ovelhas sem pastor. Ele fala que veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e ele fala também uma passagem muito interessante para os discípulos, em Mateus 10, chamado Sermão do Envio. Ele fala assim, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, Jesus próprio olha para os seus 12 discípulos, os 12 enviados, lembra? Apóstolos enviados, né? Envia-os. E ele fala, eu vos apostelo, eu vos envio, né? Como ovelhas no meio de lobos. Querendo dizer o seguinte, vocês vão sofrer no meio desse povo. Eles não vão acolher vocês pacificamente, né? Então, eu estou ciente disso, né? Que vocês vão como ovelhas no meio de lobos, né? Então percebam aqui que a figura pastor, pastorear, ovelha, rebanho, são figuras literais que migram para o sentido figurado, dada a sua importância, a sua centralidade naquela cultura. Porém,
aqui nós temos uma primeira, digamos, implicação séria do que eu falei até agora. Para entender a figura, nós temos que entender a realidade, né? E a realidade não está disponível para nós, porque nós não conhecemos criação de ovelhas, e se conhece criação de ovelhas no Brasil, aqui no Ocidente, não sabe como é feita lá no Oriente, né? Então, para entender a relação figurada do pastor de igreja, nós temos que fazer uma busca séria da figura, e para isso nós temos que recorrer ou às escrituras ou à pesquisa, né? Então, se você tiver acesso a algum documentário, quem sabe algum filme, alguma coisa que mostre como se pastoreia ovelhas no Oriente. Colocamos lado a lado, então, realidade e figura. Se eu não conheço a realidade, não entendo a figura, né? Aí você vai ficar apenas com essa figura descolada da realidade. Seria mais ou menos como, por exemplo, um médico de uma alta especialidade, sei lá, alguém, um físico da NASA, sei lá, alguma coisa assim, que usa para você uma figura baseada lá no seu tecnicismo, né? Que só esses malucos entendem, usando para você. Você é como a minha tal, não sei o que, parará, parará, que eu uso, tal, 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 tal. Você vai ficar na mesma, você não vai entender. Então, se alguém fala para você, eu sou o seu pastor, e você não entende o que é um pastor, você não vai entender. Você vai ter uma relação falseada, uma relação descolada da realidade, né? Então nós precisamos fazer esse mergulho aqui. Deixa eu dar uma pequena parada para ir para o segundo passo. Tem alguma perguntar aqui para minha secretária, tem alguma contribuição, alguma pergunta? Não, pessoal assistindo do Rio Grande do Sul, legal. de Maringá, de Minas Gerais também. Opa, legal. Abraço para todo mundo. Bacana, gente. Muito obrigado por estarem aí. Esse vídeo fica disponível aqui. Deixa eu falar uma coisa que eu não tenho falado. Se vocês percebem claramente que eu estou seguindo aqui um roteiro, né? Está aqui no meu colo, aqui meu notebook. Se eu mando isso por WhatsApp para as pessoas, né, a quem eu tenho acesso, se alguém quer esse material, ele será disponibilizado num site chamado www.ebdonline, tudo junto, EBD de Escola Bíblica Dominical, né? ebdonline.com.br, tá? Ou então, manda um e-mail para mim, eliseu, com S, eliseugp, @yahoo.com.br. A Irene coloca ali na página e tal, que eu te mando liberalmente esse material, as pesquisas que eu vou fazendo, normalmente eu jogo tudo na internet. Se você procurar lá no EBD Online, você vai encontrar vários roteiros, como eu chamo, né? E às vezes até linkados a videoaulas que eu dei em algum lugar, em alguma igreja e tal. Então fica lá disponível. O próximo passo que nós temos que fazer agora é a decodificação, o deciframento, né, da literalidade para a figura. Quando nós fazemos isso, nós precisamos então agora entender a palavra pastor. Então agora eu vou deixar de lado um pouco o grego e o hebraico, né, o Novo e o Antigo Testamento, e vou me concentrar na palavra pastor. E quando eu falar pastor, esqueça o hominho de gravata com a Bíblia na mão, no púlpito, o diretor da igreja, presidente da igreja, seja lá que nome que você der, esqueça. Eu estou falando do pastor do Oriente, de ovelhas, bichinhos de 4 pés que tem lã e faz bé, né? A palavra pastor em português significa cuidador de ovelhas. Eu sou um cara da cidade, então eu tive que pesquisar, né? O que é ovelha, carneiro e cordeiro? Então o dicionário me diz que ovelha é a fêmea. Então, além de ser um bichinho, é a bichinho do gênero feminino. Carneiro é o macho, é o marido da ovelha, né? E cordeiro é o filhotinho. Então, por incrível que pareça, alguém pode estar até rindo,
mas para mim, que sou um paulistano do asfalto, foi importante saber isso, porque de fato eu não sabia. Então a Bíblia fala genericamente de ovelhas, né? Mas o rebanho tem ovelhas, carneiros e cordeiros, né? Parece que Isaías fala de cordeirinhos que ele vai pegar no braço, porque tem as perninhas fraquinhas e tal, então o pastor carrega, ajuda, né? Ele cuida e tal. A palavra pastor em português, sabe de onde vem? Quem assiste às minhas aulas sabe que eu não sou capaz, né? Eu não posso ver uma palavra que eu quero saber a origem dela. E a origem da palavra pastor está na cara. Pastor vem de pasto. Pastos verdejantes. Mais óbvio, né? Mais óbvio, impossível, né? A palavra pastor vem de pasto. Pastar, apacentar. Então veja, a palavra passere do latim forma o verbo apacentar em português. Apacentar forma um particípio apacentado. Eu tenho apacentado, eu fui apacentado, apacentado, né? Para quem entender ainda e gosta um pouquinho de português, vai comigo agora para o particípio irregular. Eu tenho apacentado, esse é o particípio regular, virou um particípio irregular, pasto, né? Eu tenho pasto muito, né? É claro, essa palavra não existe em português nesse sentido. É a mesma relação, por exemplo, com eleger, elegido, eleito. Elegido, particípio regular, eleito, particípio irregular. Fazer, fazido e feito. Fazido não se fala em português, ficou só o feito. Então, o pasto significa o verbo e o particípio de pastar. E o pastor é aquele que leva ao pasto. Então, olha como está na nossa cara o significado da palavra. Pastor vem de pasto e pasto de pastar. Pastar nada mais é do que comer o seu alimento natural. No caso, podemos lembrar aqui de Mateus 23, pastos verdejantes, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me guia às águas tranquilas, Ele me faz repousar, Ele me conduz aos pastos verdejantes. É tudo que uma ovelha quer, né? Sombra e água fresca, né? E uma graminha verdinha, bonitinha, não pisada, não enlameada, para poder se alimentar. Então, a palavra pastor vem de pasto, a palavra pasto vem de passere, né, no passado, no particípio passado. A palavra apacentar vem do grego pateomai, mas isso não importa, e significa dar de comer, alimentar, nutrir, apacentar gado miúdo, especialmente ovelhas. Só para completar essa ideia, porque eu vou até o núcleo duro da palavra, né? Essa palavra pastor, pastar, ela tem uma raiz indo-europeia, ou seja, uma língua anterior ao grego, né? Lá de povos antiquíssimos, pré-europeus, né? Dos povos que vieram para a Europa, ou seja, uma raiz muito antiga, é quase que o máximo que nós conseguimos retroceder nessa pesquisa, né? E ela vem de uma raiz chamada pá. E essa pá, essa palavra, está relacionada a nutrir, a comer, a proteger. Então essa palavra aparece, por exemplo, na palavra pão. Se pesquisar a palavra pão, né, você vai encontrar essa mesma raizinha pá, né? E talvez até se relacione com a palavra pai, né? Pão e pai, né? Veja de onde vem a palavra pai, né? O provedor, o que traz o alimento, o que nutre o seu rebanho, nutre a sua família, né? Então vejam como as ideias estão relacionadas à nutrição, ao cuidado, à proteção e à alimentação, de modo que se assume uma figura paterna
sobre as ovelhas, que é onde nós estamos, tratando, né? Esquece o hominho de terno. Nós estamos lá no rebanho do Oriente, né? O pastor de ovelhas, do Oriente, né? Então imagina lá o homem, né? Ou uma mulher com o seu cajado na mão, né? Sua vara, seu cajado, né? O seu cantil de água, etc. Tudo ali que ele precisa, talvez um chifre, talvez um cachorro para ajudar, e o seu grupo de ovelhas, né? A sua pequena manada espalhada por um certo espaço, ele atento, olhando, né? É daí que vem a palavra pastor. Eu gostei disso, né? É a mesma coisa que falar de pintar e pintor, pão e padeiro, né? Tá ali, ó, tá relacionado, né? Não é uma palavra indireta, né? É uma palavra diretamente relacionada ao ponto. Bom, uma palavra tão importante, como eu já falei, tem que migrar para o uso metafórico, né? Então essa palavra, no uso agora metafórico ou figurado, né? Metáfora significa que carrega um outro sentido, né? Metaforos, né? Carrega um outro sentido. Você olha para a palavra literal, porém ela carrega um outro sentido. Ela aponta para outra coisa que não é a palavra original, né? Então o pastor, no uso de metáfora, não cheguei na igreja ainda, né? Estou usando assim, no sentido normal lá do Oriente, como que eles aplicavam a palavra pastor. Alguém que guia, alguém que cuida, por exemplo, reis, governantes eram chamados de pastores. Em Israel não, você não vai ver nenhum rei chamado de pastor, né? Deus é o pastor, Deus é pastor do seu povo, Deus é pastor de Davi, Deus apacenta o povo. Procura numa concordância bíblica essas palavras no Antigo Testamento. Apacentar, rebanho, pastor. Você vai ver que Deus assume um status exclusivo em relação ao seu povo. Jesus falando, suscitarei um só pastor, o Antigo Testamento se referindo a Jesus, né? O meu pastor, né? O profeta falando, Deus falando, o meu pastor fará isso, etc, etc, né? Nos profetas. Então, essa é uma palavra aplicada a Deus nas Escrituras, aplicada a Deus. Então vou fazer um pequeno resumo aqui disso que eu falei até agora. A palavra pastor vem de pasto, que vem de pastar, que é nutrir, comer, alimentar, proteger, cuidar, guiar, né? Quando essa palavra sai do pasto para ser usado figurativamente no sentido bíblico, ela tem um dono. Deus no Antigo Testamento e Jesus no Novo Testamento. É Ele que cuida, protege, nutre, guia, orienta. E Ele não terceirizou isto para ninguém. Então nós temos um único pastor, o dono do rebanho, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor. Isso é no território do Novo Testamento. Eu não cheguei na igreja ainda, calma, né? Não cheguei na igreja ainda. Tanto é que a palavra não ocorre, né? É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. A palavra não ocorre. E quando ocorre, ela é reservada para um uso exclusivo. Então nós vamos ter que ver quando foi que essa palavra veio para o nosso ambiente, mas não cheguei nisso ainda. Olha só que interessante, em inglês, uma língua que eu leio, mas não falo, o inglês arrumou uma saída interessante para fazer uma distinção entre o pastor de ovelha literal e o pastor da igreja. Para o pastor de ovelhas literal, sheep, eles usam a palavra shepherd. Shepherd. Pastor literalmente rebanho de ovelhas. Herd, né? E sheep, né? Ovelha. Então ele criou uma palavra exclusiva, literal, que transcreve, né, literalmente o sentido da palavra literal. E para a igreja, ele não chama de shepherd, ele chama de pastor.
né? Então, com isso, ele conseguiu dissociar. Talvez para eles fique mais claro do que para nós. O próximo ponto agora que nós vamos entrar, eu vou apenas introduzir, é o seguinte. O que nós temos até agora? Nós temos um assunto, a realidade, vou mostrar a mão do lado de cá, que é a que eu estou usando para falar do figurado, né? Nós temos um assunto. Qual assunto? Igreja e pessoas, né? Nós temos pessoas do lado de cá, né? É isso que nós temos do lado de cá. A Igreja de Jesus Cristo é formada de pessoas. É isso. Do lado de cá, nós temos um homem ou uma mulher e seus bichinhos, ovelhas, carneiros e cordeiros, né? Então nós temos aqui a realidade, aqui nós temos a imagem, né? Ovelha e pastor é uma imagem que nós vamos usar para transportar para cá. E agora nós temos que ver quais traços entre esta imagem, ovelha e pastor, tem que manter essa imagem em mente, né? O hominho com seus bichinhos. E do lado de cá nós temos o assunto que nos interessa, que não é ovinocultura, é gente. Gente que segue Jesus, né? Jesus não é pastor, ok? Nós não somos ovelhas, ele não é pastor, né? Ele é Deus, entre nós foi um homem, agora é homem glorificado, é Deus homem, né? Não é pastor, você não é ovelha, né? Literalmente, você é gente. E ele é o Deus homem. É isso que nós temos então do lado de cá. A pergunta que nos cabe fazer agora é a seguinte: quais traços estão em pauta? Esse é o X da questão e é o que nós vamos falar a partir de agora até o final. Quero me ocupar com isso. Quais traços comuns que me permitem fazer uma analogia? O que é uma analogia se não colocar lado a lado? Uma comparação. Comparação significa comparar, par, colocar par em par, comparar, né? Um par aqui, de figuras, um par aqui, comparar, né? Então, o que me permite colocar lado a lado? Por que Jesus não falou eu sou o pescador, eu sou o boiadeiro, eu sou o semeador? Não, ele usou a palavra pastor. Significa dizer que ele quer que aqueles que o ouçam, nós, eu e você e todos que o ouvem, né, busquem nesta imagem traços que se aplicam. E eu quero explicar para vocês o porquê que eu estou insistindo nesse ponto de traços que se aplicam, né? Por exemplo, traços que se aplicam são cuidado, proteção, alimentação, né, vigilância, orientação. O pastor de ovelhas faz isso, Jesus também faz isso. Não chegamos na igreja ainda, no hominho de terno e gravata, né? Jesus. Do lado de cá está Jesus e a igreja, o seu povo. Do lado de cá, o pastor e as ovelhas, né? Então, o pastor de ovelhas tem uma conduta em relação ao seu rebanho que se compara com a postura de Jesus em relação ao seu povo. Agora, olha só, tem traços que não se aplicam. Porque esse pastor aqui de ovelhas, ele mata a ovelha para fazer churrasco, para fazer a Páscoa. Ele corta a lã dela para vender, né? Ele a engorda para matar. Ele consome o leite dela. Ele a vende. Ele compra. Ele vende o macho, ou vende fêmeas, ou vende filhotes. Então é uma relação aqui entre o pastor e a ovelha comercial também. Nós estamos falando aqui de uma cultura, né? Claro, uma cultura de subsistência, não uma cultura de massa, como nós temos hoje no Brasil, né? Criar ovelhas hoje no Brasil é uma cultura de massa, é uma coisa mecânica para comércio, né? O cara não, os homens que cuidam, né, de ovelhas não têm uma relação com elas como o pastor antigo. Embora seja um negócio, digamos, familiar, né, como ter umas vaquinhas no quintal, ter umas galinhas no quintal, né, tem traços daqui que não se aplicam. Eu espero que isso tenha ficado claro. O comércio não se aplica. A tosquia não se aplica. Tosquiar, né, a tosa, né?
O imolamento, né, o sacrifício do cordeiro não se aplica. O comer a carne da ovelha, do carneiro, o churrasquinho de ovelha, não se aplica. Né? Então, esse exercício que eu estou propondo, ele serve para todas as figuras. Né? Quando você compara, por exemplo, compara o povo brasileiro com um gado, né? Desculpa. Você está levando em consideração alguns traços. Por exemplo, eles não pensam. Vaquinha de presépio, por exemplo, não pensa. Você não está pensando na força, né? Você não está pensando no trabalho e tal. Você não é essa a figura. Né? Então, às vezes, a figura é algo cultural. Né? Por exemplo, o povo de Israel adorou o bezerro lá no deserto. A gente não pensa que o bezerro, para eles, era símbolo de força, portanto, símbolo divino. Né? A gente pensa, o que é vaca e boi para nós? Vaca e boi para nós é mal passado e bem passado. Né? A gente não pensa, né? A gente nem pode imaginar, por exemplo, porque os indianos, né, cuidam e veneram a vaca, etc. Então, nós estamos decompondo uma analogia, e uma analogia que não é da nossa cultura. Então, nós temos uma dificuldade complexa aqui, né? Uma dificuldade dupla, tripla, sei lá. Né? Primeiro, é uma figura e nós temos que estabelecer esse grau de comparação. Né? O que está em comparação? Orientação, proteção, alimentação, cuidado, né? Tudo isso que você já até percebe ali no Salmo 23. O que não está em comparação? Comércio, tosquia, sacrifício, venda, churrasco, nada disso está em comparação, é meio óbvio. Mas isso precisa ser colocado. Além disso, é uma figura que não é da nossa cultura. Provavelmente, se Jesus tivesse sido brasileiro, né, ele teria usado outra figura, uma figura mais adequada ao nosso campo, ao nosso ideário, ao nosso imaginário. Né? Então, isso agora é importantíssimo fazer. O que eu fiz até agora? Eu analisei a figura de linguagem e estou indicando como lidar com a figura. Isso serve, meus queridos amigos que me ouvem e que me ouvirão, isso serve para interpretação de qualquer figura, parábolas, qualquer figura. Quando Jesus fala, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, ele está colocando videira de um lado e ele do outro. Ramos de um lado, você do outro. O que se compara aqui e o que não se compara? Tem coisas que não se comparam. Justamente por isso é uma comparação. Ou seja, você vai colocar aspectos em par e então vai analisar o que se aplica e o que não se aplica. Né? O que nós fizemos até agora foi reconstituir a figura do pastor literal, pastor de ovelhas, da cultura né, de ovelhas, carneiros, etc., etc., oriental, né, e até agora mostrar como isso pode ser transportado para o assunto central, que é Deus e o seu povo. Não cheguei na igreja ainda. Deus e o seu povo. E mostrando que isso tem que ser feito com técnica, né? Técnica interpretativa, técnica hermenêutica, né? Para não incorrermos em erro, para não perdermos a realidade que está por trás do pastor que nós queremos efetivamente tratar, que é o pastor humano, né? O pastor figurado, o pastor de gente. Né? É isso que nós vimos até agora. Mais alguma participação, alguma pergunta? Tem uma pergunta do Marcos, mas como é sobre o pastor de terno e gravata, nós vamos deixar para um pouquinho para depois. Já vamos entrar nisso. E uma participação da Frankelli, ela diz, por isso educar com a vara, por isso o cajado que consola, no sentido de guiar, trazer para perto. Exatamente. Salmo 23, né? A Irene, que está aqui me assessorando, fez uma exegese, né, do Salmo 23 e é belíssimo o que tem ali. Né? Eu sei que a maioria dos cristãos conhece o Salmo 23, né? E talvez não imagina a beleza que está embutida naquele salmo quando ele fala tu
tua vara e teu cajado me consolam. Né? Se você ler a Bíblia fazendo perguntas, então você deveria perguntar por que a vara consola? Né? A vara grande, a vara como se fosse um cabo de enxada, né? Um grande bastão. Por que consola? Né? E o cajado, que os pastores da igreja usam, né? Às vezes como símbolo, né? A igreja católica usa, o Papa usa, muito muito conhecida no nosso meio a figura do cajado, né? Cajadada, né? Quando o pastor dá uma bronca na igreja, deu uma cajadada, né? Cajado, né? Veja, são figuras que estão no nosso imaginário aí por empréstimo, né? Mas vá nas escrituras ver o que significa cajado e por que isso serve de consolo, né? Então, muito bem lembrado, Frankele, né? O pastor no seu trabalho de guiar, né? Bom, vamos então agora para o que de fato é o que nos interessa. Nós estamos estudando as igrejas primitivas e nós vimos que elas cresceram explosivamente e esse grande grupo de pessoas demandava uma ordem interna, uma estruturação, uma dinâmica interna. Então nós já vimos a figura da diaconia, já vimos a figura do presbitério, dos profetas, dos mestres e tal, e nos perguntamos onde é que estão os pastores dessa igreja, né? Como que uma igreja tão boa, tão explosiva, tão saudável, tão positiva, né, no seu trabalho, que nos encanta, né? Assim, nós queremos saber onde é que estão os pastores dessa igreja. Você vai lá no concílio de Jerusalém, por exemplo, e vê lá os irmãos todos reunidos e pensa, mas cadê o pastor? Né? Eles nem falam em pastor. A igreja de Antioquia, havia lá profetas e mestres. Ué, uma igreja que só tem profetas e mestres? Não tem pastor essa igreja? Bom, nós já vimos que esses dons todos da igreja tinham uma tarefa. E essa tarefa, então, aparece ali como apacentar. Então nós já temos aqui um primeiro entendimento. O pastoreio aparece em Atos como ação, como serviço e não como título. Ninguém se chama pastor em Atos. Ninguém se chama pastor em todo o Novo Testamento, a não ser Jesus Cristo. Só uma vez a palavra é usada para homens, e mesmo assim no plural, e intitulando o serviço que eles prestam, e não eles em si, né? Eles, a própria pessoa deles. Bom, esse é o tema então. Então nós já vimos que a igreja de Atos não tem pastores, mas tem pastoreio. Olha que interessante, não tem pastores, mas tem na função de pastoreamento, né? E o pastoreamento significa cuidado, proteção, orientação, nutrição, vigilância, né? Esse cuidado que nós tiramos agora, né, da figura do rebanho literal para trazer para cá, para Jesus e o seu povo, e agora para a vivência da igreja. Então nós temos na igreja Jesus, que é o dono do rebanho, Atos 20, 28. Jesus comprou, né? Jesus comprou. E nós temos o povo, o rebanho de Jesus. Então, aqui se chama rebanho, aqui se chama pessoas, famílias, né? Os irmãos, os idosos, as idosas, os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, as viúvas, os viúvos, os solteiros, os novos na fé, os antigos na fé, aqueles que viram Jesus face a face, aqueles que só ouviram falar. Esse é o povão que está aqui, né? Espalhado por todo o Império Romano. Esse é o povo que segue Jesus, né? Segue Jesus como bom pastor. Então existe agora uma relação pastoral de Jesus para com o seu povo, mas Jesus não está presente fisicamente, como tinha feito com os apóstolos. Está presente no Espírito,
né? E o Espírito agora institui, como ele fala aqui, vos constituiu. O Espírito agora constitui pessoas de dentro do rebanho, né? Pessoas que vão reproduzir o trato de Jesus para com os seus iguais, né? Então, nós temos pessoas que apacentam, que imitam Jesus e que reproduzem para seus iguais, porque aqui do lado de cá, lado da igreja, é tudo gente. É tudo gente. Então nós temos aqui, no meio desse monte de gente, dessas pessoas reunidas em nome de Jesus, pessoas constituídas pelo Espírito Santo com uma habilidade espiritual, porque é o povo espiritual, está numa relação espiritual com Jesus Cristo, uma atividade espiritual de guiar esse povo agora na fé. Na fé. Então, trazemos daqui, do rebanho, traços que se aplicam aqui, né? As pessoas, nós que seguimos a Cristo, nós temos medos, dúvidas, nós nos confundimos, nós nos perdemos, nós achamos que estamos fazendo uma coisa certa, mas dá errado. Nós temos dúvidas, nós temos desânimo, nós olha como eu estou usando figuras, né? Nós nos ressecamos, nós temos fome, nós temos sede, e tudo isso é figurado. Tudo isso é figurado. Aqui estão os nossos traços de ovelha. Então, eu não sou a ovelha que dá carne, a ovelha que dá lã, a ovelha que é vendida, a ovelha que derrama o sangue. Mas todos nós, eu e você, todos nós, todos os que seguem a Jesus, independente do dom que exercem, somos pessoas que carregam em si traços da ovelha literal. Quais? Fome de ouvir a palavra de Deus. Não me basta ler a palavra de Deus sozinho. Eu preciso ouvir alguém transmitindo-a para mim. Eu tenho sede de ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho sede de ouvir uma palavra que não está apenas sendo lida do texto, tecnicamente, mas uma palavra que passou pela vivência de outro, passou pela luta de alguém, é uma palavra, digamos assim, encarnada. Eu preciso ouvir, né? Se eu estou tendo dúvida, por exemplo, da bondade de Deus, e eu ouço a palavra de alguém que encarnou, em quem a bondade de Deus se encarnou, isso me ajuda a andar como ovelha, né? A gente se cansa nessa vida, cansa espiritualmente, se esgota espiritualmente, e nós precisamos de comunhão, nós precisamos compartilhar a fé, nós precisamos receber o serviço de alguém que foi constituído pelo Espírito Santo, e nós precisamos dar a esse povo também o nosso serviço, para o qual também fomos constituídos pelo Espírito Santo. Então veja, dentro desse cenário nós temos do lado de cá um grupo de pessoas que se reconhece como seguidoras de Jesus, dentro do qual o Espírito Santo constituiu diversas habilidades, que são colocadas a serviço uns dos outros para edificação, cuidado, proteção, consolo, exortação, correção de uns aos outros. Porque, meus irmãos, não se aplica do rebanho para cá este degrau. E aqui para mim está, digamos, uma coisa importantíssima para ser dita hoje, antes que a gente vá para o final. Olha só, uma distorção, uma perversão da figura do pastor ovelha do lado de cá, que está sendo trazida para cá, é um certo degrau
que do lado de cá, no povo de Jesus, não existe, não se aplica. Do lado de cá você tem um homem, um ser humano, homem ou mulher, um ser humano. E aqui no rebanho você tem os bichinhos de lã. Existe um degrau entre pastor e ovelha que é de ordem da natureza. Esse humano sempre será um humano. Nasceu humano, foi treinado para cuidar de ovelhas e vai morrer como humano. E essas bichinhas aqui, esses bichinhos dos quais ele cuida, são mamíferos, ovíparos, sei lá como é que chama, a classificação deles, etc, etc, constituem uma família de mamíferos. E elas serão assim para sempre. Elas serão dependentes para sempre. Elas, inclusive, cada vez mais gordas e bobas, né? Elas são tolas. Lembra daquele filme, como é que é o filme do porquinho lá? O Porquinho na Cidade e tal, não me lembro. Aquele filme lá que o porquinho, né? Que se finge de ovelha e tal, agora não me lembro mais, um filme inglês lá, que as ovelhas são bem bobinhas, e o cachorro fala com elas e tal, elas são bem tolinhas. Essa é uma característica da ovelha. Ela sempre vai ser assim, a natureza dela. Existe algo nela que se compara conosco, mas quando nós viemos para o lado de cá, nós temos homens e mulheres. Nós não temos um degrau. Esse degrau é um erro de aplicação. Né? Quando eu trago essa figura, transporto ela para cá, sem fazer a devida decodificação, a devida interpretação, eu estou cometendo um erro que violenta a figura, que não se reconstitui aqui, do lado de cá corretamente. Do lado de cá eu tenho Jesus e o seu povo. Onde é que entra então o pastor humano, o hominho de terno, e a mulher de terninho? Né? Que ela também agora é pastora. Nós viemos para cá, onde nós temos grupo de pessoas. E nós temos do lado de cá uma ação. A ação de cuidar. A ação de transmitir a palavra de Deus, porque não é alimento físico. Pode até ser, mas nesse caso vou me ater à figura, à interpretação da figura. O que é o nosso alimento? A palavra de Deus. O que é que nos mata a sede? A palavra de Deus. Quem é que cuida de nós? Quem é o nosso único pastor? Jesus Cristo. Então, o que nós fazemos do lado de cá é ensinar os irmãos, cuidar dos irmãos, para que eles vejam o seu supremo pastor. Cuidar. O pastoreio vem para cá não como um degrau entre pessoas de uma espécie superior, que são chamadas pastores, ungidos, chamados especiais, clericais, seja lá o nome que se dê, e aqui embaixo você tem uma massa de povo que é de uma outra espécie. Né? Do lado de cá você só tem pessoas. Se esse povo vai, por exemplo, para o campo jogar bola, você não sabe quem é quem. Quem é o diácono, o presbítero, o pastor, etc. Você não sabe quem é. Né? Esse povo misturado na piscina, esse povo caminhando, esse povo na segunda-feira, você não sabe quem é quem. Nós somos de uma única espécie. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E o que vem para cá, que nós temos que resgatar, são as funções de cuidar. Qualquer pessoa pode cuidar. Alimentar. Você está apto a transmitir a palavra de Deus? Você está apto a extrair a palavra de Deus e transformá-la em alimento para os irmãos? Você está apto a dirigir? Você está apto a discernir? Você está apto a cuidar? Todos nós fazemos tudo isso para todos nós. Todas as funções da igreja são de mutualidade, de reciprocidade, de modo que o pastoreio no corpo de Cristo é uma função que Jesus faz com o seu povo e que nós,
qualquer um de nós que se sinta habilitado espiritualmente e que esta habilitação é reconhecida pelo rebanho, ou pelo povo, olha a figura aí, pelo povo, né, que te procura, eles tanto te reconhecem como um pastoreador, que te procuram para orar por eles, que te procuram para receber conselhos. Ora, Deus está mostrando para os irmãos ao seu redor que Ele te constituiu para cuidar, que Ele te constituiu, por exemplo, com uma habilidade especial para cuidar de enfermos, por exemplo. Tem gente que é completamente inadequado, desastrado para cuidar de enfermos. Tem pessoas que eu já vi falar, se você ficar doente, me chama. Se você ficar doente, me chama. Para se tiver que dormir no hospital, etc., me chama. Ele foi constituído pelo Espírito Santo para consolar, para cuidar. Tem pessoas na igreja que têm habilidade para cuidar de enlutados, que não é o hominho de terno. Não adianta espremer o hominho de terno para que ele vá consolar, etc. Ele não foi constituído para aquilo, ele é apenas o chefe da tua congregação, lá, da instituição. Mas às vezes o pastor, o hominho de terno, não tem a constituição pastoral. E então ele não pastoreia, né? Mas cada um de nós, povo de Deus, pode perceber para o que fomos constituídos. Tem pessoas que são ótimas para organizar. Tem pessoas que são ótimas para liderar. Tem pessoas que são ótimas para pregar. Tem pessoas que são ótimas para evangelizar. Tem pessoas que são ótimas para administrar dinheiro. Tem pessoas que são ótimas no espírito, em capacidade espiritual, para profetizar, para ensinar, para aconselhar, para exortar, para dar conselhos. Sei lá mais o que você, como ovelha e como grupo, como rebanho, quais são as demandas do povo, do lugar onde você congrega, por exemplo. O que aquele rebanho está demandando ali? Será que o Espírito Santo não está constituindo pessoas para suprir a necessidade daquele povo, daquele pequenino rebanho de Jesus? E que o Espírito Santo está constituindo pessoas para pastorear, profetizar, aconselhar, ministrar, servir às mesas, etc, etc, etc. Incontáveis necessidades que esse povo pode estar demandando. Será que o Espírito Santo não está constituindo na sua congregação, no meio do seu povo, pessoas aptas para isso? Bom, essa é uma maneira de tentar trazer para a prática da igreja, as funções ministeriais. Uma implicação do que eu estou colocando, eu tenho perfeita noção do que eu estou falando. Tá? Eu já fui pastor, eu tenho perfeita noção do que eu estou falando. E eu queria dar para vocês aqui nesses últimos minutos uma implicação apenas disso. Depois pode continuar me perguntando e tal, fala, pô, cara, você está falando um troço aí que é maluco, isso não funciona e tal. Bom, o fato é, meus irmãos, eu sou filho de pais evangélicos, vivi toda a minha vida na igreja, estou com 53 anos, então eu tenho uma certa caminhada, uma certa experiência com diversas igrejas, já passei por diversas igrejas, conheço pessoas das mais diversas igrejas, inclusive católica e tal. O fato é que este modelo, centrado em um homem ou mulher, ou centrado em um grupo de homens e mulheres, caminha para uma exaustão. Exaustão. Esse modelo está com a língua de fora exaurido. E quando eu digo exaurido, eu não estou usando aqui uma figura de linguagem, estou falando literalmente. Os pastores estão deprimidos, solitários, sobrecarregados, eles estão na defensiva contra seus rebanhos, porque a tarefa pastoral nesse nosso mundo, na maneira como nós a concebemos, se tornou impossível.
Acredite-me, os pastores estão adoecendo, para não dizer se suicidando. Eles estão fugindo dos seus rebanhos. E o rebanho, pessoas, também as pessoas estão também largadas, esgotadas, subnutridas, confusas, perdidas. Não estão sendo alimentadas, não estão sendo dessedentadas, não estão sendo protegidas. Esse modelo está esgotado. Ele está esgotado porque ele começa a apresentar problemas de ambos os lados, como eu acabei de dizer. Então, quando os pastores, o homem de terninho, né, me desculpe usar essa figura para ser rápido, quando os homens de terninho estão insatisfeitos com o seu povo, e quando o povo não está satisfeito, e quando as pessoas estão tendo problemas graves, e quando esse grupo clerical, sacerdotal, também está tendo problemas graves, isso é uma prova inequívoca de que o modelo está esgotado. Por essa razão, voltar ao Novo Testamento, voltar às igrejas primitivas, não para reproduzi-las, mas para resgatar a partir delas medidas saneadoras, pode ser uma saída essencial para nós. Uma outra implicação é a seguinte: nós temos que romper esse modelo para nossa própria sobrevivência. Esse modelo que nós estamos acostumados de uma casta clerical, uma classe, né, de supremos homens e mulheres de Deus, ungidos, chamados, etc, etc. E a massa de cristãos, que é vaquinha de presépio, etc., né, o povo comum, ingênuo, inocente, fraco, etc., isso é mortal. Nós precisamos fazer isso aqui, né? Precisamos nos reunir de novo como povo de Deus e ministrarmos uns aos outros. O pastor também é ovelha, e a ovelha também deve cuidar uns dos outros. Então, meus irmãos, não vejo saída para o modelo a não ser um renivelamento. Os homens de terninho estão presos nisso aqui. Vocês também, cristãos que não comuns, cristãos leigos, odeio essa palavra, mas como ela é usada, eu vou usar aqui também. Os cristãos leigos também estão presos aqui. Esses aqui não tem como sair daqui. Agora, uma coisa eu posso dizer: vocês têm como sair daqui e assumir seu papel no corpo de Cristo como alguém habilitado pelo Espírito para servir. Se você se der a Cristo e ao corpo de Cristo para servir, servir à exaustão, todos serão alimentados, todos serão edificados. A sobrecarga do rebanho e do clero, dos leigos e do clero, quem sabe caminhe para uma cura, né? Porque este modelo está esgotado. Vocês vão morrer esgotados como leigos e o clero vai continuar se matando, abandonando o ministério e etc, os horrores aí que a gente sabe. Bom, fiz aqui uma pequena, digamos, aplicação, mostrei duas implicações, né? Mas eu reconheço que o assunto é delicado e vai por aí afora. Perguntas? Tem vários comentários, certo. Eu vou fazer todos, e daí depois você faz um apanhado e responde geral, porque a gente está no final já. O Marcos Biscay, ele fez bem antes essa pergunta, mas eu vou ler agora porque tem mais a ver. Ele disse: a palavra pastor parece ter se tornado uma espécie de personalidade pop na sociedade atual. Profissão para alguns, ao invés de ministério. E está voltando, o evangelismo está voltando para a política. Qual é a raiz dessa distorção? É mera consequência, né? Mera consequência da profissionalização, do clericalismo, né? É só olhar as igrejas mais velhas. O caminho é esse, não tem, né? Não tem saída. Sim. Daí o Celso... antes do Celso, a
A Tassiane também falou assim que ficou pensando num traço possivelmente que possa se aplicar em relação às ovelhas. O reconhecer por parte do pastor da fragilidade da ovelha. E só lembra que o pastor, o homem de terno, também é ovelha. Exato. Por isso tem que haver um cuidado especial em relação ao solo em que fará a criação das ovelhas, espinhos, pedras, e quantos pastores não reconhecem a fragilidade das ovelhas. Agora veja, se todos assumirem a função de cuidar, né, sai dessa posição de ovelhinha frágil, né, e assuma a sua habilitação espiritual e passe a cuidar. Pare de esperar cuidado. Vá direto ao Supremo Pastor de nossas almas, que está nos pastoreando agora. Não pense que nós estamos esperando o nosso pastor lá no final da vida, lá depois que a gente morrer, a gente vai encontrar o nosso pastor invisível. Ele é o nosso pastor. Ele nos pastoreia. Ele te nutre, ele cuida de você. Então assume essa maioridade, assuma essa maioridade, saia dessa posição de fragilidade e assuma a função de cuidar, né? Um princípio que eu e a minha esposa Irene temos adotado é o seguinte, que vocês vão dar risada porque nada mais é do que a regra de Jesus, né? Faça para os outros aquilo que te falta. Então, não estão nos visitando, vamos visitar. Não estão orando por nós, vamos orar pelos outros. Não estão me cumprimentando, vou cumprimentar os outros. Quer dizer, seja lá o que for, passe a fazer. Você vai ver que quanto mais você cuida, mais você é cuidado. Né? Tem mais vários, eu vou fazer vários, aí Tá. você comenta no final. Infelizmente, o Celso, infelizmente os dons ofertados por Jesus a nós foram instrumentalizados, estruturados em cargos e funções. Aliás, a leitura hierárquica. Né? Aliás, hoje na igreja evangélica, o pastor está um degrau abaixo de algum outro título, por exemplo, de apóstolo. Sim, a grande parábola espiritual de Gênesis e Apocalipse, lamentavelmente, em pontos cruciais, como a figura do pastor e da ovelha, são tomados em sentido literal. Exatamente. Onde há um homem pastor, de terno e gravata, sobreposto a outros ovelhas. Exatamente. Cristo apacenta todos. Exatamente. Todos somos ovelhas de Jesus. Exatamente. Daí o Bebeto também fez exatamente essa observação. É fundamental que os que exercem o serviço pastoral não esqueçam que eles também são ovelhas. Se esquecerem, certamente se colocarão acima do rebanho. Deixarão de ser servos e se tornarão senhores do rebanho. Uma atribuição exclusiva do bom pastor Jesus de Nazaré. E além disso vão se esgotar. Exato. Vão assumindo uma posição falsa, né? Vão se esgotar. A Fabiana disse aqui também, já vi pastores humanos tratando ovelhas humanas como se fossem bobinhas e se aproveitando para manipulá-las. É aquela coisa, pastor é pastor, ovelha é ovelha. Né? Exato. Tem uma série de implicações essa interpretação. Aí o Celso ainda, os pastores estão adoecendo porque ao invés de trazerem os pressupostos do reino de Deus para as pessoas, estão introjetando a reprodução de velhas estruturas da igreja, assentadas em odres rígidos e velhos, sem flexibilidade. Exato, aí não funciona. E aí a Vilma disse, amém, servir a todos, dar o nosso melhor. Aí o Guilherme Cachan disse, mestre, na igreja primitiva havia muitas pequenas igrejas e bispos à frente delas. A fé não parava de crescer, o número crescia dia após dia no livro, segundo o livro de Atos. Pois bem, você acha que o modelo de igreja física gigantes e esses líderes hoje, no desejo de fazer as igrejas crescerem e construir lindas igrejas, deram um tiro em seu pé, digo emocionalmente e ministerialmente? Com certeza, é ingovernável, né? Ingovernável. A igreja não tem essa constituição, né? Agora, tudo isso são consequências de um modelo milenar, né? Nós somos todos herdeiros da estrutura católica, né? Que é centrada ferreamente no clero, né, que tem essa constituição especial, e o laicato. Né? Então isso no catolicismo se tornou quase que uma camisa de força, dificílimo
de superar. Por mais que se queira integrar o laicato nos serviços da igreja, desde o Concílio Vaticano II, não se consegue. Nós vivemos a essa sombra, né? Nós caminhamos para o mesmo modelo, né? Então, diversos problemas que nós enfrentamos são decorrentes disso daí, né? Como a igreja tem sua própria... a igreja de Jesus, a igreja como Jesus queria, como Jesus quis e quer, tem sua própria natureza, e nós não podemos fazer dela outra coisa que não isso que ele estabeleceu. Quando nós vivemos uma realidade eclesial diferente do que ele estabeleceu, nós adoecemos. Então nós temos pastores doentes, doentes no sentido físico, no sentido emocional, espiritual e etc., solitários, esgotados, né, que para se proteger, porque eles também ficam numa situação vulnerável, eles partem para esse superpoder, porque eles sabem também que se eles ficarem ali vulneráveis e tal, né, as ovelhas selvagens, né, vão devorá-lo. Então os pastores estão numa guerra. O que eu proponho é uma maioridade espiritual. A Fabiana falou Uma justamente maioridade. isso. Maioridade. Saia dessa infância, né? Porque você tem... Veja, a relação pastor-ovelha é uma das figuras. Existem outras, muitas outras, né? Ele fala, farei de vocês pescadores de gente, né? Ele fala que nós semeamos a palavra, ele fala que nós somos construção, cada um veja como edifica, né? Então imagina se Jesus comparasse, por exemplo, eu sou o bom construtor, vocês são os meus mestres de obra. Imagina um cara sozinho construindo e todo mundo sentado, esperando ele terminar para daí entrar dentro, né? Então o modelo eclesial inclusive, deixa eu até ler aqui, porque talvez eu não volte nesse ponto, né, e tenho que terminar porque já deu a nossa hora. Em Efésios 4:11 fala assim, o único texto que se refere a pastores de igreja, único, por incrível que pareça. Paulo diz o seguinte, qual referência? 4:11. Quando ele fala assim, Cristo deu dons aos homens, ele fala assim, ele mesmo concedeu, Jesus, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ok. Então, Jesus constitui pessoas com um dom especial de cuidar. Todos devem cuidar uns dos outros, mas alguns são habilitados espiritualmente pelo Espírito Santo com essa função, digamos, especial de cuidar, né? Assim como evangelistas, todos evangelizam, mas parece que tem pessoas que têm um dom especial de evangelizar. Agora, ele constituiu para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Mas os santos, serviço e edificação do corpo de Cristo, os pastores estão dentro. Então eu sempre lia esse texto como se os pastores, mestres, profetas, apóstolos e evangelistas fossem um clero aqui em cima, trabalhando para que os santos aqui embaixo fizessem o serviço. Não! Não tem dois grupos, tem um só. Né? E assim como tem pastores, mestres, apóstolos, presbíteros, etc., etc., que a gente traduz aqui essas palavras, e centenas de outros dons, todos eles são voltados para o aperfeiçoamento. Não é possível que uma pessoa, 2, 3, 10 que seja, trabalhem para o aperfeiçoamento de 3, 4 mil pessoas. Agora, não adianta querer que o laicato, né, assuma seu papel se o clero não abre espaço. Essa é a crise da Igreja Católica, né? Ela tem ali o sacramento e tal, o bispo, o padre ali, o presbítero, né, como representante de Cristo. Ele tem todas as funções espirituais. Pronto, o laicato senta no banco e não sai do banco, né? Então não adianta querer que a sua igreja funcione se você não abre espaço, né? Então o ungidão aqui, o homem de terno, tem que descer, né? Tem que botar roupas comuns. Joga fora a roupa clerical, né? Roupas comuns. Tira os degraus, né? Tira os degraus. Deixa o povo subir, deixa o povo aprender, aperfeiçoar o seu serviço, consolar, trabalhar, visitar,
respeite a capacitação espiritual dos irmãos, para que todos sejam edificados, para que todos sejam cuidados. Eu me considero, com toda o apoio das pessoas que me ouvem, alguém que foi constituído no corpo de Cristo para ensinar, e eu não paro de ensinar. Eu me sinto chamado para isso, né? E se me faltarem pessoas, vou ensinar pássaros no pasto, como fez um santo aí, não sei se foi o São Francisco e tal, né? Foi pregar para os animais, esqueci o nome, Santo Antônio, brincadeira. Mas cada um de nós, mas eu preciso do serviço dos irmãos, né? Ninguém é plenipotenciário, ninguém tem todos os dons, nós precisamos desse cuidado mútuo, né? Agora, há uma estrutura que vai funcionar melhor, né? A estrutura clerical, a estrutura piramidal, hierárquica, não permite que os santos sejam aperfeiçoados. É necessário repensar isso, né? Agora, eu não estou esperando reforma nenhuma de igreja. Tem gente falando assim, vamos fazer uma reforma. Não tem reforma, irmão. A reforma já foi feita e continua sendo feita. A reforma está em você, diante do supremo pastor da sua vida, reconhecer-se como chamado e habilitado para alguma coisa e passar a servir de corpo e alma, de todo o coração, amar a Deus com todas as suas forças, colocar todas as suas energias, suas capacidades, suas habilidades para servir. E se alguém quiser que você sirva mais ainda. Não tem limites para servir. Sirva, 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 sirva. Sem ocupar cargos, sem ocupar papéis na estrutura. Por exemplo, nada te impede de falar de Jesus para seus amigos. Nada te impede de visitar doentes. Nada te impede de ligar para os irmãos e saber como eles estão. Nada te impede de levar um pão para alguém. Nada te impede de distribuir cestas em algum lugar. Nada te impede de servir a Cristo, né? Vá em frente, sirva a Cristo, né? E essa seria uma implicação. Desculpem ter estourado o tempo, eu sabia que a gente iria ter muito material para tratar, porque esse é um assunto muito central. Muito obrigado. Qualquer pergunta, estou à disposição ali na página, né? E se alguém quiser, pega lá o e-mail que eu mando o roteiro para vocês. Deus abençoe. Muitas bênçãos aí para todos. Obrigado.